Vou dar um exemplo que claramente a resposta é não. Considera V igual ao conjunto dos P polinômio a coeficientes reais. Tá? Pega o conjunto de todos os polinômios. Imagina que tivesse... Bom, é claro que o conjunto dos todo polinômio é uma combinação linear dos seguintes caras: 1, x, x2, x3, etc., xn, mas não termina nunca. Se eu pegar 15 polinômios, é claro que eles não podem formar uma base do conjunto de todos os polinômios, porque 15 polinômios tem um que tem o maior grau. Então, digamos que o de maior grau tem grau 10 à sétima. Qualquer polinômio de grau 10 à sétima mais 1 não vai ser combinação linear dos meus polinômios, já que o maior grau que eu vou atingir vai ser 10 à sétima. Mas, se a gente mudar um pouco a definição de base, ainda dá para tirar, mas vamos ficar no caso finito por enquanto. Outra observação é o seguinte, que aqui está um exemplo muito bom de situação em que eventualmente a gente pode precisar de um espaço vetorial onde os escalares sejam números complexos. Porque pelo pouco que a gente já sabe, está claro que polinômios a coeficientes complexos são uma coisa relevante na álgebra. Então, se eu pensar os polinômios a coeficientes complexos, eles vão ser um espaço vetorial usando os complexos como escalares. Todo polinômio a coeficiente complexo, você multiplica por um número complexo e dá um outro polinômio a coeficientes complexos. Também, agora observa o seguinte, vamos colocar aqui uma condição de grau menor ou igual a n. Bom, se eu pegar os polinômios de grau menor ou igual a 15, está claro que se eu fizer 1x, x2, x3 até x15, todo polinômio é a combinação desses caras. Quantos tem aqui? N mais 1. Né? Então, o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n, claramente ele é o Rn mais 1. Se você for fazer um programa para lidar com polinômios, e a sua entrada de dados forem os coeficientes do polinômio, você vai precisar de um elemento de R16. O A0, o A1, o A2, o A3, até o A15. Então, tem claramente isso aqui, os polinômios de grau menor ou igual a n são o Rn mais 1, disfarçado. Do ponto de vista de espaços vetoriais. Claro que eles têm uma estrutura que, em princípio, a gente não pensa no Rn. Bom, tudo bem. Oi? X ao quadrado não é múltiplo de x? Não, peraí. Mas me dá um número x ao quadrado igual a um certo número vezes x. Me diz qual é o número. Não, mas x não é um número, x aí é uma variável, né? Número, o escalar... Mas x não representa um escalar? Representa quando você escolhe o escalar. Quando você... seria a mesma coisa que você dizer que f, vamos dizer que seno x é um número se eu disser que é x, enquanto eu não disser isso é uma função. Então, x ao quadrado... Depende do que você diz múltiplo. Seno ao quadrado é seno x vezes seno x. Se você disser, existe uma função que multiplicada por seno x dá seno ao quadrado x, existe. Mas se você disser, existe um número, não. É a mesma coisa aqui. Existe um outro polinômio, que é o polinômio x, que multiplicado pelo polinômio x dá x2.
Eles são objetos, a gente está considerando esses caras como objetos de natureza diferente. Então, o número 2 está numa outra categoria em relação ao x, que pode ser um número desde que você diga quem é o x. Uma base x e x ao quadrado é uma base linearmente independente. Os vetores x e x ao quadrado não é uma base, eles são vetores linearmente independentes. Por quê? Porque se você escrever ax mais bx2 igual a 0, até, em geral, existem dois números complexos. Quer dizer, aqui existem dois números complexos que satisfazem, ou reais, se esses caras são reais, né? X igual a 0 é uma solução e x igual a menos a sobre b é outra solução. Então, existem dois números que satisfazem isso aqui. Mas, quando você diz que como polinômio ou como função isso daqui, quer dizer, isso aqui é sempre 0, se você dizer isso aqui igual a 0 no nosso contexto, significa dizer que este polinômio aqui é o polinômio identicamente nulo. Bom, o polinômio identicamente nulo só funciona se o A for 0 e se o B for 0. Então, eles são linearmente independentes. Bom, então esse aqui é um exemplo. Bom, já sabemos o que é base. Vou colocar a coisa de uma maneira bem assim, elementar, né? Digamos assim. A gente tem uma base para R3. E1, E2, E3, claramente é uma base. 3 elementos. Será que toda base de R3 tem 3 elementos? Parece que sim, né? Geometricamente, né? Você pegou 3, já dá. Mas, vamos colocar a mesma questão em Rn. Em Rn eu tenho E1, E2, E3, En também. Será que qualquer base de Rn tem N elementos? Ou pensando de uma maneira mais abstrata um pouco, pega um espaço vetorial. Imagina que tem uma base lá de 15 elementos. Será que toda base vai ter que ter exatamente 15 elementos? Será que a gente não consegue uma de 14 ou uma de 16? Repara que isso é relevante porque se eu penso o cara com uma base de 15 elementos, eu penso que ele é igual a R15. Mas se tiver uma outra de 14, então ele é igual a R14. Será que o R14 e o R15, como espaços vetoriais, são a mesma coisa? Seria bom, né, a gente dizer assim, que o número de elementos de uma base do espaço é a dimensão do espaço. O R3, o espaço lá dos vetores, flechinha no espaço, tem dimensão 3. A gente até nem discute, né? O espaço, nosso espaço, se você, sei lá, perguntar para alguém que não viva imerso na nossa cultura, ou voltar um pouco no tempo, uns 500 anos, falar que o espaço é tridimensional, a gente parece desde criancinha aprendeu que o espaço é tridimensional, mas por que será que é mesmo? Né? Então, eu gostaria de dizer isso, que o número de elementos de uma base do espaço é a dimensão do espaço. Mas eu preciso garantir que duas bases têm o mesmo número de elementos. Então é isso que eu quero discutir agora. Eu vou colocar vou colocar um lema, uma coisa extremamente simples. Imagina o seguinte, né? Você tem um espaço vetorial V e você tem um conjunto alfa igual a U1, UN. E um beta igual a V1. Vou chamar esse de M aqui só. Vn. Imagina que esse cara daqui seja linearmente independente. Os vetores aqui são linearmente independentes. E que esse cara daqui
gera V. A ideia, mais ou menos, é o seguinte, né? Que um conjunto de vetores que gera o espaço tem que ter, no mínimo, a dimensão do espaço, porque se eles geram espaço, se eles não forem linearmente independentes, você joga fora um. Um que seja a combinação linear dos outros, joga fora. Se ainda tem alguém que é a combinação linear dos que sobraram, joga fora. E vai até ficar com um conjunto linearmente independente que gera o espaço, e aí seria uma base. Então, em princípio, esse N deve ser maior ou igual do que a gente imagina que seja. Né? Aqui dentro tem uma base, isso é certo. E esse daqui é linearmente independente, ele, em princípio, ele pode não ser uma base, ele pode não gerar o espaço. Mas se ele não gera um espaço, é porque tem alguém que não é combinação linear desses caras. Então você traz esse cara para dentro. E assim você deve poder ir aumentando. A questão é que quando você vai aumentando, aqui é claro que de zero não passa, né? Caiu do chão não passa. Aqui você tem N elementos, você pode ir tirando, mas não pode ficar com menos de zero. Então aqui tem um limite. Agora aqui você poderia eventualmente ir aumentando e não terminar nunca. Por exemplo, no caso dos polinômios, isso é verdade. Mas o que eu quero discutir aqui é o seguinte, é que apenas com essas duas hipóteses é certo o seguinte. Então, primeira coisa, se esses são linearmente independentes e esses geram, então com certeza M menor ou igual que N. E mais, eu posso escolher M caras aqui, jogar fora e substituir por esses e continuar gerando o espaço. Quer dizer, eu posso, vamos ver, se esses caras não geram o espaço aqui, se eu pegar N menos M caras adequadamente escolhidos aqui e completar aqui, vai gerar o espaço. Tá? Então, eu posso dizer assim que existe um certo gama igual a epsilon 1, epsilon n, tal que gama gera V e alfa contido em gama contido em alfa união beta. Então, ó, tem N, né? Tem um conjunto de N vetores aqui, que vai gerar o espaço. O alfa está contido nele, ou seja, todos esses caras estão aqui. E esse cara está contido na união. Então, os caras que não estiverem aqui estão aqui. Tá? Uma maneira de de escrever o que eu falei antes em uma linha. Então, vou provar isso. Meu objetivo é provar isso. Vou apagar o quadro para ter mais espaço. Não sei se eu vou escrever tanto assim, mas...